A aula de hoje a gente vai continuar com o nosso assunto de cônicas. A segunda cônica que nós vamos estudar agora é a elipse. E qual é o objetivo dessa aula? Definir o que é uma elipse e trabalhar com a sua equação. E também fazer o traço de uma elipse, ou seja, fazer um gráfico. Então, vamos lá. Uma elipse, a gente precisa de 3 objetos para definir uma elipse. 2 pontos, que a gente vai chamar de focos da elipse. Esses 2 pontos F1 e F2. E a gente precisa de um número real, que a gente vai chamar de eixo maior da elipse, que é um R, e uma restrição para esse número R. Ele tem que ser maior do que a distância entre esses 2 focos, tá bom? Então, dado esses 3 objetos, a gente define uma elipse de focos F1 e F2 como sendo o conjunto de todos os pontos do plano em que a distância do ponto da elipse até o foco F1 mais a distância da elipse até o foco F2, essa soma é sempre constante. Eu vou ilustrar para vocês aqui num gráfico para ficar melhor essa definição. Mas antes de chegar lá na ilustração, então todo ponto da elipse, que é importante compreender é isso, que todo ponto da elipse, ele tem que obedecer a essa condição aqui, ó, tá? Se o ponto não obedece a isso, a gente não pode dizer que é um ponto da elipse. Então vamos lá para o gráfico. Veja só, a gente tem aqui o traço de uma elipse, que é como se fosse uma circunferência amassada, né? E os focos F1 e F2. E o que a gente tem aqui, se a gente considerar esse ponto P, como vocês podem ver, essa distância do ponto P até o foco F2, e quando eu somo essa distância mais essa distância é igual a R. Se eu pegar outro ponto aqui na elipse, vou pegar aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de Q. Então, vale a mesma coisa, que a distância de Q até o foco F1, essa distância aqui, mais essa distância aqui, quando eu somar, isso dá igual a R, independente do ponto que eu pegar na elipse. Se ele está na elipse, isso tem que ser verdade, tá? Eu já tinha dito desde o início do semestre, quando eu falei de pontos, distância, para quem acompanhou minhas aulas em sala de aula, eu até falei, ó, a gente vai definindo alguns conceitos inicialmente, e a partir desses conceitos a gente define outros. Como por exemplo, a partir de pontos a gente define vetores. Aí agora perceba que a partir de distância, a noção de distância a gente define o que é uma elipse. E é assim que a gente vai construindo a geometria, tá? A partir de objetos a gente vai construindo outro. E o que significa o eixo maior da elipse? O eixo maior da elipse é exatamente essa medida aqui, ó. Se eu pegar um segmento que passa pelos focos, eu tenho essa medida aqui exatamente igual o eixo maior. Esse aqui, essa medida é igual a R, tá? Então aí a gente já tem a definição da elipse. Tá aqui, ó, o nosso eixo maior da elipse. E para antecipar para vocês, a gente vai ver isso logo à frente. Se eu pegar o meio aqui, ó, o ponto médio entre os focos, existe também um eixo menor da elipse. O eixo menor da elipse é o segmento perpendicular ao eixo maior que passa pelo ponto médio dele, tá? Isso a gente vai ver logo adiante, tá bom? Então, essa é a definição de elipse. Conjunto de pontos em que a soma da distância de P até F1 mais a distância de P a F2, isso é uma constante R, tá bom? Agora a gente vai fazer um exemplo para deduzir a equação de elipse agora. Olha só, vamos encontrar a equação de uma elipse em que o foco F1 é o ponto 2 e 1
O foco F2 é o ponto de coordenada 4, 3, e o eixo maior dessa elipse é igual a 4. Então, se você olhar aí no sistema de coordenadas, a gente tem aqui os focos esboçados, F1 e F2. O eixo maior, essa medida aqui igual a 4, e o traço da elipse é essa curva verde. A elipse é uma curva fechada, né? E isso é um esboço, tá? Porque essa elipse, ela pode ser, o eixo maior dela pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Ela pode ser mais achatada ou mais aberta um pouco. Lembrando que isso é um esboço, tá? Agora que a gente já tem uma noção de como é essa elipse, a gente vai calcular a equação dela, tá bom? Veja que se eu sei os focos da elipse e o eixo maior, eu já consigo traçar o gráfico. Traçar pelo menos um esboço, tá bom? Depois a gente vai obter técnicas para poder fazer o gráfico de forma exata, para calcular esse eixo menor, tudo certinho, tá bom? Veja só, se a gente quer uma parábola de focos F1 e F2 e eixo maior ou igual a 4, então, por definição, a gente tem exatamente essa relação aqui, né? A distância de P até F1 mais a distância de P até F2 igual a 4. Aqui é distância entre dois pontos. Aquela fórmula de distância entre dois pontos. A gente só vai utilizar ela aqui. Agora. Tá aqui a substituição, tá bom? O que a gente tem que fazer? Veja que apareceu duas raízes quadradas aí. Um jeito de tirar a raiz quadrada de expressão é elevar ao quadrado, tá certo? Só que eu posso elevar ao quadrado aqui direto, só que eu vou ter um caminho longo. Então, eu já vou seguir por um caminho que a gente já conhece e que ele é mais curto, ele é mais viável. Então, em vez de elevar ao quadrado direto aqui, o que a gente faz é passar uma das raízes para o outro lado. Ó, eu pego essa raiz aqui, ó, essa segunda raiz aqui, e passei ela para o outro lado da igualdade. Então, ficou 4 menos raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado. Agora, eu vou elevar ao quadrado. Esse é o passo que a gente vai fazer. Elevar toda essa expressão ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado, o que a gente tem? A raiz quadrada do lado esquerdo vai sumir. E do lado direito a gente tem um produto notável, que vai aparecer quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó, já nessa terceira linha, raiz quadrada sumiu. Então, essa parte do lado direito é o produto notável que eu acabei de falar para vocês. Ó, o quadrado do primeiro, que é 16, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui, ó, mais o quadrado do segundo, tá aqui. Ok, então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai simplificar essa expressão primeiro. Veja que aqui eu tenho vários produtos notáveis, né, nesses parênteses. Eu vou mudar as cores aqui para identificar melhor. Vamos comparar esse produto notável aqui com esse aqui. Veja só, que aqui é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui também. Veja que aqui aparece x ao quadrado, nesse parêntese. E aqui também aparece x ao quadrado. E se vocês perceberem, esse x ao quadrado que aparece, quando eu passar para o outro lado, ele vai cortar, ele vai cancelar. E aqui, ó, nesse também aparece y ao quadrado. E nesse outro aqui também aparece y ao quadrado, tá bom? E esses dois y ao quadrado, eles vão cortar. Então, a gente não vai nem escrever eles mais. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. Ó, como eu disse, aqui eu já cortei os x ao quadrado, os y ao quadrado, e sobrou somente aqui, ó, na expressão de cima, menos o 2x, nesse parêntese, e nesse outro parêntese aqui, ó, sobrou o menos 8x, né? 8x, não, aqui é 4x, deixa eu corrigir aqui. Aqui, ó,
x ao quadrado menos 4x mais 4, tá? Aqui, desse lado de cá, ficaria x ao quadrado menos 8x mais 16. Então, ó, esse aqui, no x não saiu, deixa eu escrever aqui. Ó, esse 8x passa para o lado esquerdo, então fica 8x menos 4x, sobra aqui, ó, os 4x, tá bom? E a mesma coisa com o y. Aqui nesse parênteses a gente tem menos 2y, aqui menos 2y, menos 2y, mais 1. Ó, veja que eu estou olhando para isso daqui. E do lado de cá eu tenho menos 6y mais 9. Tudo do produto notável. E esse 6y passa para o outro lado, fica 6y menos 2y, 4y, tá? Aqui o 4y. E o resto são os números que sobram, né? E a gente soma todo mundo, passa para o lado esquerdo e a gente vai obter esse menos 20, tá bom? Então vamos lá. Agora esse 16 aqui, ó, ele vai passar aqui para o lado esquerdo. Então vai sobrar menos 36, tá bom? Agora o que a gente vai fazer de novo é elevar ao quadrado, para que essa raiz aqui do lado direito ela vai sumir. Então o que a gente faz é elevar esse termo ao quadrado e esse termo aqui também a gente eleva ao quadrado. Então quando a gente eleva ao quadrado, a gente tem exatamente só uma observação. O que foi feito aqui, ó, antes de elevar ao quadrado, foi uma divisão por 4. Veja que eu posso dividir cada termo aqui, ó, da minha expressão por 4 para que ela fique mais simples, né? Então, quando eu divido todo mundo por 4, eu obtenho esses coeficientes aqui. Aí, agora sim, com ela simplificada, eu elevo ao quadrado, tá bom? Poderia ter elevado ao quadrado sem simplificar, tá bom? Só que isso é uma escolha. Veja que a gente tem aí 36, você elevar ao quadrado, vai dar números muito grandes, né? Então, elevando ao quadrado, os dois lados, a gente tem exatamente essa expressão, a raiz quadrada saiu, e agora a gente tem essa expressão aí para a gente poder simplificar. Bom, agora é só juntar x quadrado, y quadrado, os termos x, termo y, as constantes e deixar tudo de um lado só. Então, nesse próximo passo, foi simplesmente multiplicado por 4, o que está aqui no parêntese, ó. Cada termo aqui foi multiplicado por 4 e temos exatamente essa expressão aqui. Agora, eu tenho aqui x quadrado, 4x² de um lado, x² do outro. É só passar todo mundo para um lado. Então, passa 4x² para o lado esquerdo, vai ficar x² menos 4x igual a menos 3x. O y², temos aqui 4y² desse lado, então fica menos 3y². O termo misto, xy, está aqui, ele não aparece do outro lado. E assim a gente continua fazendo um termo x, y e a constante. Daí a gente tem exatamente essa expressão aqui. E assim a gente obteve a equação da elipse, tá? E o exemplo pediu. Tá aí a equação da elipse. O que a gente pode observar? O que a gente pode observar aqui é o seguinte, que a equação de uma elipse também ela é da forma geral de segundo grau. Essa equação ela é da forma ax² mais by² mais cxy mais dx mais ey mais uma constante f igual a zero. Como a gente fez na equação da parábola na aula passada. E a elipse também, ela tem uma equação geral de segundo grau. Aí perceba o seguinte, onde a gente está chegando. Se você sabe que é parábola e sabe que é elipse,
Então, você sabe que a equação vai ser essa forma geral de segundo grau, tá? Agora, e se eu der uma equação geral do segundo grau, como é que você vai saber se é elipse ou se é parábola? Esse é o problema. E a gente sabe, se for parábola, pode ser uma equação desse tipo. Agora, o contrário, a gente já não, se olhar, a gente não consegue identificar, a menos que a gente faça em algum software ou faça conta para poder descobrir. E o que a gente faz exatamente para poder descobrir é a translação e a rotação. Porque quando a gente aplica translação e rotação numa equação dessa de segundo grau, numa equação geral de segundo grau que vocês estão vendo aí, a gente reduz ela. A gente ou vai chegar na forma reduzida da parábola ou na forma reduzida da elipse. E adiantando também as informações, hipérbole é a mesma coisa, tá bom? Vamos seguir aqui. Antes de seguir, só para fechar, vejam, deduzir equação de elipse é fazer conta, tá? É conta, é expressão. É levar ao quadrado, passa para um lado, passa para o outro, divide. É coisa assim, só é grande, mas não é difícil, tá bom? E a dica é treinem, é pegar e treinar, começar a pegar exercícios e deduzir essas equações. Outro exemplo, olha só, vamos deduzir mais uma equação de elipse para a gente treinar esse processo da conta. Agora, os focos F1 tem coordenadas 0 e 1, o foco F2 tem coordenadas 0 e menos 1, e o eixo maior é igual a 5. Se você olhar aí no gráfico, você tem exatamente a elipse, aqui ó, o foco de coordenada 1. Cada quadradinho aqui no gráfico equivale a meio, tá? Então, o F1 tem coordenada 0 e 1, F2, 0 e menos 1. Se você olhar o eixo maior, ele mede 5, mas é aqui 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Então, temos aqui um eixo maior igual a 5. Daí a gente traça um esboço dessa elipse. A gente só não sabe garantir se esse eixo menor é esse tamanho mesmo, porque ela pode ser mais achatada ou mais aberta. E mais uma vez falando, se você já tem os focos e o eixo maior, você já tem uma noção do traço da elipse, tá bom? Agora, deduzir equação é fazer aquelas contas novamente. Contas longas, né? Mas não são difíceis. Mais uma vez, a gente parte da definição. Então, se todo ponto está na elipse, os pontos da elipse têm que obedecer a essa definição, a essa expressão aqui, na verdade, né? E agora, fórmula de distância. Vamos lá. Temos aí a substituição da fórmula de distância. O que a gente faz? Escolhe uma das duas raízes para passar para o outro lado. Essa aqui a gente vai passar para o outro lado, tá bom? Tá aí a raiz. Agora, eleva todo mundo ao quadrado. Então, elevado ao quadrado, a raiz do lado esquerdo some. Mais uma vez, produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro, tá aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é só tirar a raiz, tá? Aqui, produto notável, tá bom? Agora, aqui, ó, a gente tem x cortando com x. Vai ter um y ao quadrado aqui. Vai ter outro y ao quadrado aqui que vão cortar. E aí, fazendo todo o processo de cortar, passar para o outro lado, a gente obtém exatamente essa expressão aqui, tá? Desse passo para cá, é só vocês fazerem umas continhas a mais, tá bom? Mas, como eu disse, é cortar x, cortar y quadrado, essas coisas. Agora, se eu quero tirar essa outra raiz que sobrou,
eu elevo ao quadrado de novo. Agora, elevando ao quadrado, eu tenho que quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aqui. 10 ao quadrado é 100, vezes o que está dentro da raiz permanece, só a raiz é que vai sair. Agora, o processo é multiplicar aqui todo mundo por 100 e passar para o outro lado. Daí, quando faz isso, a gente tem que exatamente essa expressão aqui, ó. Do jeito que está aqui, se vocês notarem, esse resultado é como se eu tivesse passado todo mundo do lado direito para o lado, do lado esquerdo para o lado direito, tá certo? É isso que foi feito. Geralmente a gente passa do lado direito para o esquerdo, aqui foi feito o contrário. Foi feito o contrário simplesmente para ficar positivo aqui, os sinais dos termos x quadrado e y quadrado. Nada mais, nada menos por conta disso, tá bom? Daí, a gente tem aqui a equação da nossa elipse, tá? Veja o seguinte, gente. Continua sendo uma equação geral de segundo grau, porém, foi uma equação mais simples do que a do exemplo 1. Vocês podem perceber isso. Por que que essa equação está mais simples? Justamente pela posição que a elipse está. E a gente vai ver isso daqui a pouco, que é a forma reduzida. Lembra da parábola que quando a gente coloca ela, o vértice dela na origem e o foco em um dos eixos, a equação dela não fica mais simples? Na elipse também. Aqui, essa equação está forma reduzida. E eu vou mostrar para vocês agora há pouco o que é a equação na forma reduzida, tá bom? Vamos lá. Antes de chegar lá, vamos agora estudar alguns elementos da elipse. A elipse, a gente tem aqui os focos, né? Se a gente pegar a reta que passa pelos focos, a gente pode chamar ela de eixo focal, tá? E esse eixo focal, ele vai intersectar a elipse nesses dois pontos. A gente tem esse ponto A1 aqui e o ponto A2. Esses dois pontos, A1 e A2, eles são chamados de vértices da elipse. E esses outros dois pontos aqui também são vértices, tá? Se a gente pegar o ponto médio aqui entre os focos, nesse eixo focal, esse ponto médio, ele vai ser o centro da elipse, tá bom? Então, aqui é o centro da elipse. E temos aqui uma reta passando pelo centro perpendicular a esse eixo aqui. Essa reta vai cortar a elipse em outros dois pontos, B1 e B2. Esses dois pontos também são chamados de vértices da elipse. Então, a elipse ela tem 4 vértices, tá bom? A parábola tem só um, a elipse tem 4 vértices. A parábola tem 4 vértices, ela tem um eixo maior, e essa medida entre os vértices A1 e A2, isso é um bom exercício que a gente pode provar. E temos o eixo menor. O eixo menor é esse segmento entre os vértices B1 e B2, tá bom? Então, a elipse ela vai ter o eixo maior e o eixo menor. Agora sim, a gente vai ter a vantagem da forma reduzida. A forma reduzida, quando você olha para ela, para a equação na forma reduzida, você já sabe onde estão os vértices da elipse. Então, você já vai saber exatamente a medida dos eixos dessa elipse. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa, qual é a condição para que a elipse esteja na forma reduzida? A primeira condição é que o centro da elipse esteja na origem, tá? O centro da elipse tem que estar lá no ponto 0, 0. E os focos, os dois focos,
eles vão estar no eixo X ou sobre o eixo Y. Então, nesse caso, quando você fizer a conta, você vai obter a elipse na forma reduzida. E a equação na forma reduzida é exatamente essa daqui, ó. E quando você olha para essa equação na forma reduzida, aí sim, só de olhar para a equação, você já vai conseguir saber onde estão os vértices e por aí você já consegue calcular os focos, tá certo? Antes de chegar lá, veja só. Lembra que no último exemplo a gente não teve essa equação aqui da elipse? Para a gente colocar ela na forma reduzida, é só a gente passar esse 525 aqui para o lado direito e dividir toda a equação por 525. Quando a gente faz isso e divide por 525, a equação fica exatamente nessa forma, tá bom? Daí, a gente tem a equação da elipse exatamente na forma reduzida. Esse número aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Esse 5,25 que a gente tem aqui é o nosso a ao quadrado. E o nosso 6,25, ele é o nosso b ao quadrado, lá da forma reduzida, ó. Nós temos aqui o a ao quadrado e o b ao quadrado. Então, nesse exemplo, a gente identifica aqui quem é a ao quadrado e quem é b ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos olhar de uma forma bem específica essa forma reduzida. Quando os focos estão no eixo X, ok? A gente, olhando para a equação na... Deixa eu escrever ela aqui, ó. A equação é x quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa aqui é a equação da elipse na forma reduzida. E o valor de A e o valor de B dá para a gente exatamente onde é que ela está cortando os eixos. Ó, o valor de A, eu vou ampliar aqui, ó. Tá vendo que se eu olhar para a equação, eu já tenho o A aqui, ó. Então, minha elipse, ela corta o eixo X nos vértices de coordenada A e 0 e menos A e 0. Então, daqui, ó, eu já identifico o meu vértice, justamente pelo valor de A. Então, meus vértices aqui, ó, eu vou pôr o meu A1, é exatamente o ponto de coordenada menos A e 0. E o meu vértice A2, no eixo X, é exatamente o ponto de coordenada A e 0. E o meu vértice do eixo Y é exatamente o quê? Os valores de B, como vocês podem ver aqui no próprio gráfico, ó, que cortando o eixo Y exatamente em B e menos B. E corta o eixo X em A e menos A, tá? Daí, então, veja, se eu tenho minha equação na forma reduzida, eu traço o gráfico, porque eu sei marcar os vértices da elipse e eu traço o gráfico. E para os focos no eixo Y, a equação é a mesma. Aqui vai cortar o Y em B e menos B, o X em A e menos A. Entretanto, vai existir uma relação entre os valores de A e B e a coordenada do foco. É só isso que vai mudar quando está do eixo X para o eixo Y. A equação ela tem a mesma forma, só que existe essa relação aqui, ó, essa primeira relação para vocês encontrar o foco. Porque no nosso caso aqui, ó, o foco, como ele está no eixo X da figura do lado esquerdo, o nosso foco F1, ele tem coordenada menos C e 0. E o foco F2, ele tem coordenada C e 0.
não é isso? Então, se você sabe os valores de A e B, você usa essa relação para encontrar as coordenadas do foco, onde c ao quadrado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Esse aqui é o caso dos focos no eixo x. No caso dos focos no eixo y, a relação ela muda, ela tem exatamente isso daqui, ó, que é b ao quadrado menos a ao quadrado, tá bom? Ah, como é que chega nessa relação? Isso é bem simples de demonstrar, tá bom? Eu não vou demonstrar isso na aula de hoje. Hoje a gente só vai aprender esses conceitos e treinar. Na próxima aula eu faço de forma mais detalhada de onde é que saem esses valores aqui dessas relações, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então se a gente tem essa equação, né, da elipse, quais são as coordenadas dos vértices? Então, o que você pode já começar a escrever aqui é o seguinte: qual é o valor de A? Alguém pode escrever para mim qual é o valor de A? O A é 2, né? Isso, o A é igual a 2. E o valor de B é 3, né? Então, você já sabe aí que essa elipse ela vai cortar o eixo x em 2 menos 2 e o eixo y em 3 e menos 3, não é isso? Se você pensar no gráfico, olha só, vamos fazer aqui, ó. Temos aqui o eixo x e o eixo y, tá? Então, vamos marcar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Não, deixa eu fazer de novo. Eu marquei uma medida. Vamos lá. Essa elipse vai cortar o eixo x em 2 aqui, né? E menos 2. A gente já viu que o A é 2 e menos 2. E o eixo y em 3 e menos 3. Deixa eu aumentar aqui esse eixo. Tá aqui, ó, essa elipse vai cortar em 2 e menos 2 aqui. E vai cortar o eixo y em 3 e menos 3. Daí, a gente sabe que a nossa elipse, ela vai ter os focos em qual eixo? Onde é que estão os focos dessa elipse? No eixo y, porque a gente já viu que o eixo y é o eixo maior está no eixo y, não é isso? Então, qual é a relação que a gente pode utilizar aqui? Se a gente já tem A igual a 2 e B igual a 3, então C ao quadrado é igual a quanto? B ao quadrado menos A ao quadrado, não é isso? Então, qual é o valor de C ao quadrado? Vamos lá. C ao quadrado é igual a 5, né? Então, C é igual a raiz quadrada de 5. Pronto. Temos aqui que C é a raiz quadrada de 5, tá bom? Agora, se a gente já sabe C, então a gente encontrou o foco. A gente já encontrou os focos, que são um pontinho aqui e outro ponto aqui, ó. Então, aqui mede raiz de 5, essa distância aqui, e essa aqui também mede raiz de 5. Mas em coordenadas, né, essa de baixo fica negativa. Então, é raiz de 5 e menos raiz de 5. Daí, a gente já sabe fazer o gráfico da nossa elipse. Correto? Alguma dúvida? Posso seguir? É fácil, né? Então, vou lá. Vamos fazer mais um gráfico aqui, ó, da elipse.
Essa elipse, ela está na forma reduzida pela equação que a gente já olha e identifica. Qual é o valor de A para a gente achar os vértices? Então, vamos lá. O vértice do eixo X é 4 e menos 4, não é isso? Que é A. E o vértice no eixo Y, o valor de B, para identificar o vértice, é 5. Então, onde é que está o eixo maior dessa elipse? Está no eixo X ou no eixo Y? Todo mundo já percebe que está no eixo Y, né? Então, vamos fazer um traço dela aqui, ó. Eu tenho aqui uma elipse com o eixo maior no eixo Y. Aqui eu tenho meu eixo Y, tenho meu eixo X aqui. Então, a gente já sabe fazer exatamente o gráfico. Que a elipse vai passar aqui em 5. Vai passar em 5 e menos 5 no eixo Y. E vai passar em 4 e menos 4 no eixo X. Não é isso? E o foco? O foco está no eixo. O foco está no eixo Y. Então, como o foco está no eixo Y, a relação que a gente usa para achar o foco é C quadrado igual a B quadrado menos A ao quadrado. Ok? Qual é o valor de C ao quadrado? A gente tem aqui que C ao quadrado é igual a 9. 25 menos 16, que é igual a 9, não é isso? Então, C é igual a 3. Então, o foco... Então, se a gente for escrever o foco F1, o foco F1, ele tem coordenadas 0 e 3. O foco F2 tem coordenada 0 e menos 3. Então, já temos aí um esboço do gráfico da elipse. Agora aqui a gente tem um gráfico mais bem feito, né? Com sistema cartesiano. Veja que essa elipse ela é bem redondinha. Mas aqui, ó, o eixo maior, o vértice passando em 5. 1, 2, 3, 4, 5. E em 4 aqui no eixo X. 1, 2, 3, 4. E os focos aqui, ó, 3 e menos 3. Correto? Então, é bem simples, né, gente? Quando você tem a elipse na forma reduzida, você já sabe identificar ela todinha. Agora, o problema é, se ela estiver na forma geral de segundo grau. Primeiro, quando você olha para a equação da forma geral de segundo grau, nem dá para saber se é uma elipse ou uma hipérbole ou uma parábola só de olhar. Você tem que fazer a conta. Então, é daí que entra a rotação e translação. Porque quando a gente fizer rotação e translação, a gente vai aplicar nessas equações e aí a gente vai chegar em formas reduzidas. E aí sim a gente consegue identificar a cônica. Esse é o nosso objetivo para as próximas aulas, tá? E assim a gente encerra mais uma aula, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar com elipse, com alguns tópicos de elipse um pouco mais detalhados. A gente vai já partir para algumas demonstrações. E eu motivo vocês a estudar, fazer exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom?